Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Carlos Alberto Batistão, presidente do SESCOM São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Cury. Nós aqui agradecemos esse espaço aqui que você nos dá para falar um pouco da entidade, das pequenas empresas. É um prazer, aliás, trabalhamos juntos em algumas áreas do governo federal em prol da micro e pequena, mas nos conte, por favor, o que é o SESCOM? O SESCOM é um sindicato patronal, sindicato das empresas de serviços contábeis, assessoria, perícia. Nós representamos, além das empresas de contabilidade, todas as grandes empresas de auditoria, pesquisa. Representamos 56 categorias, 56 atividades. E nós tentamos representar, apoiar, né, essas empresas. Nós temos dever estatutário de levar formação, levar conhecimento, para que o serviço de contabilidade seja um serviço feito com qualidade, que os empresários que utilizam o serviço de contabilidade desfrutem bem do serviço. Então, é isso que nós fazemos. Representamos e apoiamos as empresas de contabilidade. Vocês têm um portal, não tem? Temos sim. É esse que está aqui na tela? Sim, sescom.org.br. Lá tem os nossos serviços, as nossas atividades, os benefícios de ser associado à nossa entidade. Bem, agora vamos falar do trabalho efetivo, que, aliás, o SESCOM foi convidado pelo Ministério do Empreendedorismo da Micro e Pequena Empresa, tal qual o SIMP foi, a SIMP, para participar do Conselho de Acompanhamento, fala o resto. Para melhoria do ambiente de negócios da micro e pequenas empresas. Presidido pelo ministro Márcio França. E conduzido pelo secretário Maurício Juvenal. Então, é lá que nós estamos trabalhando em conjunto, em benefício de você que tem um MEI, uma micro ou pequena empresa. Fica com a gente aqui que você vai entender já. Nesse momento atual, quais são os grandes movimentos que você acha importante, que, aliás, você colocou nessa reunião do acompanhamento do ambiente de negócios da micro e pequena e sugestões futuras em relação ao Acredita, não é isso? Sim, em relação ao Acredita, mas nós entendemos, Cury, que as micro e pequenas empresas precisam de apoio do governo. Total. Os micro e pequenos empresários começam, às vezes, por opção, por uma ideia, mas às vezes por necessidade. E eles precisam de apoio. Se eles não tiverem apoio para crescer, para gerar empregos, amanhã o governo vai ter que apoiá-los de outra forma, através de benefícios. Então, nós entendemos que esse ministério, criado agora nesse governo e com o ministro Márcio França, precisa dar apoio. Apoio com o projeto Acredita, apoio com parcelamento, às vezes, de impostos, mas tem outras solicitações que nós fazemos. Grandes. Por exemplo, a gente vem pedindo há bastante tempo a elevação do limite do Simples. E eu até usei a palavra errada, não é bem elevação, é uma correção. Porque atualização. Ela está defasada desde 2018, em 75%. E o que acontece? As empresas ficam com medo de crescer. Então, elas precisam, primeiro, nós precisamos de ter uma elevação do limite do Simples. Isso a gente vem pedindo sempre ao governo e a gente encontra aí resistência da Receita Federal. Está parado no Congresso Nacional há mais de 2 anos para ser pautado para votação da atualização do teto, apesar de todo o trabalho da Frente Parlamentar de Empreendedorismo, da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, absolutamente real. E a Receita Federal não quer essa atualização. Não quer essa atualização. Mas vamos lá. Parece que a Receita Federal não gosta das empresas do Simples, não quer apoiar os pequenos empresários. Nesse projeto que você citou, o relator é o deputado Marco Bertaioli, que a gente esteve com ele várias vezes, e ele conseguiu aprovação nas câmaras, né, e nas comissões, e falta ser aprovado só no plenário, falta ser pautado no plenário para ser votado. Ele corrige os limites do Simples e ele indexa. Porque é importante também, não é só corrigir, é indexar. Claro. Para que a gente não fique todos os anos com o Pires na mão solicitando a elevação do limite do Simples. Mas, além disso, a gente pleiteia o fim dos sublimites.
Porque o limite hoje é 4.800.000, mas tem o sublimite de 3.600.000. Isso. Quando chega nesse sublimite, o empresário precisa apurar, se ele for de serviços, o ISS separado. Se ele for comércio, tem que apurar o ICMS separado. Tudo que era relativamente simples se tornou complexo. É verdade. Então, o fim do sublimite é importantíssimo. Agora, um outro pleito que a gente tem também com relação ao Simples Nacional... Aliás, até agora, todos esses pleitos, nós estamos em conjunto trabalhando nisso, mas vamos lá. E levamos de novo para o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Verdade, A gente leva sempre que pode, vai lá e oficia isso. Toda vez que a gente fala com algum deputado, vamos lá. Agora, tem um outro pleito, Cury, que isso não está no projeto, né, que está para ser aprovado, é o seguinte: as empresas são excluídas do Simples Nacional por débitos. Sim. E nós entendemos que elas não precisam ser excluídas, não devem ser excluídas, porque o Simples Nacional agora é um regime de tributação, é uma opção tributária. Isso. Não é mais... benefício fiscal. Benefício fiscal, exatamente. Então, veja, se não é um benefício, a empresa não deve ser excluída, porque hoje, lucro real não tem exclusão por débito. É verdade. Parcela o débito. Lucro presumido não tem exclusão por débito. Então, as empresas do Simples, o que deveriam? Parcelar os seus débitos, ter opção de parcelar também e fazer o pagamento e continuar no Simples Nacional. Essa exclusão por débito deixa a faca no pescoço das empresas do Simples Nacional. Depois de um período de recessão, um período de pandemia, a gente precisa de apoio nas empresas e não excluí-las de uma opção tributária. Concordamos totalmente, com um adendo a mais. Que ela também tenha no parcelamento as mesmas vantagens dadas a outras empresas, que não é dado às empresas simples. Além do impeditivo do parcelamento tributário, o impeditivo das condições especiais do parcelamento. Ou seja, estamos na mesma página, com as mesmas bandeiras. Mas, por favor, vamos lá. E às vezes esse parcelamento vem na última hora, porque elas têm que optar pelo regime anualmente. Sim. Então, em janeiro, elas têm que estar tudo em dia. E o parcelamento vem, o sistema da Receita Federal não funciona, o contador sofre, o empresário sofre. Então, não tem por que excluir. Esse é um pleito que nós fazemos, vamos continuar pedindo, acho que a gente faz isso juntos, porque isso é apoio à micro e pequena empresa. Sem dúvida. E se nós olharmos para esse quadro, existem discursos maravilhosos em prol da micro e pequena, mas na hora da prática as coisas não acontecem. Por exemplo, o Marco Bertaiolo, que já nos honrou participando aqui, etc., como consigo, com a entidade, etc., mas na hora da implementação, as forças ocultas impedem que esse benefício chegue, apesar de o Executivo querer que esse benefício chegue. Agora, qual a sua avaliação do Ministério do Empreendedorismo da Micro e Pequena Empresa, da empresa de pequeno porte? Nós apoiamos desde o primeiro momento, brigamos pela implementação e agora eu acho que ela tem que apresentar resultados e ela está trabalhando para isso. Qual a sua avaliação? Esse ministério é muito importante para dar, de fato, representatividade às micro e pequenas empresas. As empresas que empregam a maioria da mão de obra do país, né? Ou seja, geram empregos. Se elas não tiverem apoio, não tem emprego, a economia começa a sofrer. E o Ministério, eu entendo que ele vem em boa hora e que ele está com excelentes ideias. Está. Né? Ouvindo a sociedade, né? A gente apresentando os nossos pleitos. E ele querendo, de fato, implementar, até para ser um ministério respeitado e mantido. Né? Claro. O que precisa é que, de fato, ele tenha força, porque não adianta só criar um ministério, ele tem que ter força, porque ele tem que ter força para brigar com essas grandes forças aí que você citou. Ocultas. Forças ocultas, que a gente sabe onde quem estão as forças ocultas. Sim. Contra parcelamento, contra o Simples, está lá dentro da Receita Federal. Essas são as forças ocultas, né? É verdade. Então, precisa ter representatividade. O governo, de fato, tem que falar, vocês têm o nosso apoio e apresentar os projetos que, de fato, ajudem o micro e pequeno empresário. Não só nessa parte tributária que nós falamos, como também na parte de incentivos. Claro. Incentivos
tem vários parcelamentos beneficiados para a agricultura e outros. Os micro e pequenos empresários também podem ter. Porque se tiver um financiamento com a Selic de 10,5%, mais juros, ele não consegue pagar. Isso não é um financiamento adequado para quem está começando, para o pequeno empresário. Reforma tributária que está em grande discussão. Qual a sua avaliação? Bom, nós apoiamos a reforma tributária, entendemos que o Brasil precisa dessa reforma, porque hoje o complexo tributário é muito grande, a gente fica com uma insegurança jurídica, ninguém sabe qual imposto está pagando e a transparência. Agora, ela não pode trazer, por exemplo, a perda de competitividade para as empresas do Simples Nacional. Então, nós precisamos, pensando em micro e pequenas empresas, tem outros pleitos, mas para micro e pequena empresa, ela precisa ter e transferir crédito. Senão ela vai perder competitividade. Se ela estiver no meio da cadeia produtiva e ela não puder se creditar dos produtos, das suas compras e transferir crédito, as empresas do lucro real ou outras empresas não vão querer comprar de uma empresa do Simples Nacional. Verdade. E o Simples Nacional precisa ser mantido. O Simples Nacional, ele gera 70% dos empregos formais, né, as empresas do Simples Nacional, e ele move a economia, né? Carlos Alberto Batistão, nós queremos agradecer muito a sua participação, dizer da honra e privilégio de estarmos trabalhando em conjunto em prol da micro e pequena empresa, não só no Conselhão, mas no Congresso e várias outras atividades, e tenho certeza que cada vez mais a classe do contabilista como um todo, junto com o micro e pequeno, para um Brasil melhor, porque é o mercado interno brasileiro que ali está. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.